Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Suno Notícias. Eu sou Carlo Cauti, sou editor-chefe do portal Suno Notícias e estamos aqui para conversar com vocês mais uma vez sobre a situação da economia brasileira, especialmente em época de coronavírus. Hoje iniciamos uma série especial de entrevistas com os responsáveis dos escritórios comerciais e das câmaras de comércio estrangeiras aqui no Brasil e iniciaremos essa série de entrevistas com o presidente, o diretor do escritório do ITA, que, para quem não conhece o acrônimo, é a representância comercial, é o departamento comercial da Embaixada da Itália aqui em São Paulo, o diretor Ferdinando Fiore. Muito boa tarde, diretor. Muito obrigado, Carlo, e boa tarde a todos. Nós que agradecemos pela participação, é um prazer, até mesmo como italiano, poder ter o senhor iniciando esta série de entrevistas, que lembramos para o nosso público, continuará nas próximas semanas com as câmaras de comércio da Alemanha, da China, do Japão, da França, do Reino Unido, da Espanha, de Portugal e dos Estados Unidos. Então, vai ser uma série longa e bem intensa de entrevistas. Mas iniciando então com a Itália, vamos conversar com o diretor Fiore sobre a percepção das empresas italianas, a situação aqui no Brasil e também como que é a visão para os próximos meses e os próximos anos para as empresas e os investidores também italianos que operam aqui no Brasil. Antes de tudo, diretor, vamos começar explicando para o nosso público que pode não conhecer muito bem o que o escritório do ITA faz. Do que se ocupa o escritório de São Paulo, do departamento comercial da Embaixada? Sim, a ITA é uma agência do governo italiano que depende do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional italiana. É uma agência que tem uma rede muito estruturada de 78 escritórios em 65 países do mundo, e a missão da agência ITA é de fornecer informações, assistência, serviços de consultoria às empresas, sobretudo às empresas pequenas e médias italianas, para entrar nos mercados estrangeiros. Também a agência ITA se ocupa de atração de investimentos estrangeiros para a Itália. No Brasil, somos presentes na cidade de São Paulo. O escritório de São Paulo foi criado em 1968, portanto, nosso escritório tem 52 anos e acompanhou de perto muitas empresas italianas que queriam entrar no mercado brasileiro. Nosso escritório dá informações e presta assistência às empresas italianas e tem um plano muito amplo de atividades promocionais, como, por exemplo, a participação oficial a feiras e eventos no Brasil, a organização de missões de empresários e jornalistas brasileiros para a Itália e a realização de projetos especiais, como o projeto e a campanha Sabores da Itália, que nosso escritório solitamente organiza no mês de outubro para promover os produtos autênticos italianos da gastronomia, alimentos e bebidas italiana. Perfeito, diretor. E, no momento, quantas empresas italianas atualmente possuem filiais, né, no Brasil? Quantas empresas estão presentes no mercado brasileiro e quais são os principais setores destas empresas? A Embaixada Italiana, no final do ano 2019, fez uma pesquisa, uma sondagem, e identificou a presença de 972 empresas com capital italiano. Cerca de 90% dessas empresas estão localizadas nos estados sul e sudeste do país, com destaque no estado de São Paulo,
que concentra mais que 50% dessas empresas, mas também Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Essas empresas são de segmentos e setores diferentes, mas muito importantes para a economia italiana e brasileira. E os setores principais são infraestruturas, telecomunicações, petróleo e gás, máquinas, componentes industriais, automotivo, bem de consumo em geral. Interessante esse ponto sempre, porque as pessoas poucas sabem que a Itália é um grande produtor, né, e exportador também de bens industriais, né, de maquinários, etc. Então é sempre bom relembrar, né? Última pergunta para a gente se localizar, e depois a gente entra na parte da análise do cenário. Quanto que foram os investimentos italianos no Brasil no ano passado, os investimentos diretos estrangeiros, seja de estoque que de fluxo, mais ou menos? Segundo o Banco Central do Brasil, as empresas italianas têm investido no Brasil aproximadamente 16 bilhões de dólares. Em 2019, sempre segundo os dados do Banco do Brasil, os ingressos brutos do investimento direto provenientes da Itália somaram mais que 700 milhões de dólares. Nos primeiros 3 meses de 2020 somaram 360 milhões de dólares. Esses investimentos são investimentos, sobretudo, feitos para empresas grandes, mas quando uma grande empresa chega no Brasil, também médias e pequenas empresas chegam como subfornecedores. Temos nomes muitos famosos e importantes entre as empresas que investiram no Brasil, como Salini Impregilo no setor da infraestrutura, temos Gavio, temos Pirelli, que este ano celebra 90 anos de presença no Brasil, Natuzzi, Luxottica, e depois Cimi, como telecomunicações, Enel, que é a principal empresa distribuidora de energia em toda a América Latina, Fiat para o setor automotivo. Então, são todas as empresas que vão fortalecer as relações econômicas e comerciais entre Brasil e Itália. Interessante esse ponto. A Enel, especialmente, interessante que ela entrou no mercado brasileiro ano passado, já está enfrentando um desafio não pequeno, né? Então, vamos ver. Vamos lá, diretor, qual que é atualmente a percepção da comunidade empresarial italiana na situação econômica atual do Brasil? Qual que é a visão dos italianos, empresários, do empresariado italiano após o começo, né, desta pandemia de coronavírus? Mudou alguma coisa após esta pandemia? Bom, dizemos que o Brasil estará sempre no radar das empresas italianas. Sobretudo, tem que ser uma visão de médio e longo prazo, porque este não é um país fácil, mas as empresas italianas sabem. É um país que é um continente, porque é maior que a Europa inteira. Então, é um país que tem muitas oportunidades, pode oferecer muitas oportunidades, tem um potencial de oportunidades em muitos setores, não somente no setor varejista, mas no setor de investimentos em infraestruturas, telecomunicações, educação, em saúde, em saneamento. Então, acho que as empresas italianas também, com a pandemia, com o coronavírus, não abandonaram o país, o Brasil. Pode ser que foi um replanejamento de projetos já feitos, mas eu acho que estes projetos não vão
ser anulados ou cancelados. Então, por isso, temos cerca de 1.000 empresas italianas que são já ativas no Brasil. Então, apenas um postergamento e não cancelamento de projetos, né? Estão só deixando mais para frente, mas não vão cancelar, né? Ok, vabbè. Vamos lá. E outra pergunta, diretor. Qual áreas, ou melhor, quais são os principais desafios econômicos que o Brasil, segundo os empresários italianos e segundo o senhor também, acham que vão ter que enfrentar nos próximos meses, especialmente por causa desta pandemia? Quando eu cheguei no Brasil era o mês de novembro, então o Brasil estava saindo de uma crise econômica, se falava de crescimento do PIB de mais que 2%, então toda esta situação mudou com a pandemia, e quando eu cheguei, tinha muitos projetos do governo brasileiro de reformas, a reforma, por exemplo, a reforma da Previdência Social, a reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma administrativa. Então, eu acho que os principais desafios do Brasil é o replanejamento, a retomada destas reformas e também promover todas as ações de, dizemos, privatizações, de concessões, uma ativação de promoção dos investimentos estrangeiros. Eu acho que, a parte da questão da Covid, esses são os principais desafios do Brasil para o futuro. E quais setores econômicos o senhor e também a comunidade empresarial italiana acreditam que são mais prometentes no futuro para o Brasil? Quais são os setores econômicos mais interessantes? Como disse, a infraestrutura nos segmentos que acabei de citar, mas também telecomunicações, saneamento, energia, petróleo, gás, saúde. Esses são todos setores muito importantes para os investidores italianos. Também nós não olvidamos que o Brasil tem uma população de mais que 210 milhões de pessoas, que são 210 milhões de consumadores. Então, também os bens de consumo, como alimentos, bebidas, vestuário, móveis, design, utensílios, são muito importantes e possam retomar também a economia brasileira e promover as exportações italianas no país. Agora, falando agora da parte mais complicada, quais são os gargalos que o senhor, aquele que em italiano chama colli di bottiglia, né? Quais são os gargalos que o senhor acha, e a comunidade empresarial italiana também consideram, mais complicados de ser superados aqui no Brasil? Quais são os mais sinalizados também com maior frequência pelos empresários? Eu acho que os principais gargalos da economia brasileira é o que todas as empresas italianas chamam custo Brasil. Então, basicamente, é a carga tributária, é grande número de normas, de impostos, que também eu acho, personalmente, os brasileiros têm uma dificuldade a compreender. Então, eu acho também que para eliminar estes principais gargalos, o governo tem que replanejar as reformas que estavam planejadas antes da pandemia, e principalmente a reforma fiscal e tributária. Perfeito, perfeito. E, então, no caso, voltando sempre falando da questão dos governos, quais são as medidas econômicas que os governos, assim, na parte de política econômica, quero dizer, deveriam atuar com maior urgência, né, para favorecer o aumento dos investimentos estrangeiros no Brasil, dos IDE aqui no Brasil? Quais são
as medidas que os executivos, né, independentemente do executivo, deveriam atuar aqui para aumentar os investimentos estrangeiros no Brasil? Como disse, principalmente a retomada das negociações para a reforma tributária e as outras reformas que estavam planejadas antes da pandemia, mas também, por exemplo, um reequilíbrio das contas públicas, porque o governo tinha que gastar muito dinheiro para frenar a pandemia e para fazer que a população pudesse ser preparada à pandemia. Também uma atuação de programas de privatização, de concessão e de investimento em infraestrutura e logística. E também acho um incentivo à realização de acordos entre empresas brasileiras e estrangeiras. Perfeito, perfeito. Então, para terminar nossa entrevista, diretor, quais são as perspectivas para os investimentos italianos aqui no Brasil para os próximos anos? Quais são os sinais que vêm das empresas italianas para os investimentos aqui no Brasil para os próximos anos? Eu acho que o Brasil será sempre presente nas empresas italianas como também uma alternativa a investir em um outro mercado. Por quê? Porque o Brasil é o principal mercado da América Latina, é um continente, tem um alto potencial de tecnologia, de consumo, e também tem uma característica que é muito comum com a Itália, que é a resiliência do povo brasileiro, com a resiliência do povo italiano, podem fazer que fortalecemos estas relações comerciais e econômicas entre os dois países. Também agradeço mencionar uma pesquisa que nosso escritório fez a final de abril deste ano, quando estava a pandemia. Entrevistamos mais que 120 empresas brasileiras de diferentes setores e dimensões para entender os efeitos da Covid-19 na atividade econômica. E mais que 40% destas empresas entrevistadas respondeu que agradecem e são muito disponíveis a fazer acordos com uniões com empresas italianas também para entrar em outros mercados da América Latina. Então, eu acho que esse é um bom sinal de retomada para os dois países. Então, podemos terminar a entrevista com uma nota de otimismo sobre o futuro do Brasil e das relações econômicas com a Itália, né? Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. Então, tomara que, então, esta situação complicada passe logo e volte a se normalizar a situação. Bom, terminamos, então, nosso tempo, infelizmente, porque as perguntas também aqui seriam muitas, mas eu queria, então, agradecer o diretor Ferdinando Fiore do escritório da representação comercial da Embaixada da Itália aqui em São Paulo. Muito obrigado, diretor, por estar conosco. Obrigado a vocês, saludos a todos. Obrigado. E obrigado, então terminamos assim nossa primeira entrevista com os responsáveis dos escritórios comerciais, das representações diplomáticas e das câmaras de comércio. Hoje foi com a Itália e voltamos então nos próximos dias, sempre aqui no canal do Suno Notícias, com outros escritórios. O próximo será a Alemanha, para comentar com vocês a situação econômica do Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Aqui no YouTube, canal novo do Suno Notícias. Vai lá e se inscreve. E nosso site, sunoresearch.com.br/notícias. Até mais. Até mais. Obrigado.